Quero começar essa segunda parte, vocês só ouçam, não precisa abrir a Bíblia, lendo 1 Pedro, capítulo 1, versos 9 até o verso 6 até o versículo 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo, no fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nós estamos aprendendo, através do Salmo 12, atitudes que nós devemos desenvolver em nossa vida para experimentar tranquilidade em meio ao caos. Estamos falando sobre a primeira atitude, que é decidir e aceitar que faz parte do plano perfeito de Deus o passarmos por injustiças e sofrermos até violência. Também falei que a causa da perversidade desenfreada é a falta de pessoas que amam a Deus. O homem piedoso é aquela pessoa que é devotada em agradar a Deus. Também, a escassez de homens piedosos abre espaço para homens que praticam a impiedade. Impiedade é viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Passar rapidamente porque falta ainda. É muito importante lembrar que violências, injustiças, corrupções, imoralidade, mortes, etc., faz parte da punição que Deus afirmou que aplicaria a Adão e, consequentemente, à humanidade por causa do pecado. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Adão optou em comer do fruto da árvore, ao invés de agradar a Deus, naquele momento ele não se importou com Deus. Naquele momento ele não se importou com a glória de Deus. Ele não se importou em agradar a Deus. E lá nós temos o modelo da impiedade. O que é a impiedade? Então, a impiedade, a própria impiedade, ela faz parte da maldição adâmica. Se você for ímpio, você vai colher ainda mais impiedade. Existe um ditado no meio religioso que diz o seguinte: quem aceita a luz recebe mais luz. Quem rejeita a luz recebe trevas. O resultado do pecado é mais pecado. O resultado da impiedade é mais impiedade. E foi isso que Deus falou. Quando Deus falou para Adão, certamente morrerás, ele não estava falando para Adão somente o tombar do corpo. Ele está falando de uma vida de sofrimento. Por isso que faz parte do plano de Deus para os ímpios que não se arrependem, o sofrimento eterno. O sofrimento eterno nada mais é do que todas as coisas ruins que a gente vê nesse mundo e algumas que nós experimentamos, multiplicado aquilo que você nem pode imaginar. Isso é o inferno. Então, quando Deus disse para Adão, certamente morrerás, disse para Adão, você vai ter agora, você vai experimentar agora
Eu costumo dizer essa expressão, né? Amostra grátis, né? Você vai experimentar agora, numa intensidade bem menor, o que é o inferno, o que é a morte. E eles experimentaram isso, Adão já experimentou isso, quando confrontado, o que ele fez? Ele cometeu uma grande injustiça. Ele acusou Deus e disse, bom, acerta só com a mulher, deixa eu de fora disso. Não é? E essa impiedade, ela ficou, vamos dizer assim, se tornou uma realidade mais dolorida para Adão e Eva, quando eles viram um dos seus filhos assassinar o outro. Impiedade gera o quê? Muito mais impiedade. Então é muito importante que nós entendamos que a perversidade é proporcional ao distanciamento da sociedade para com Deus. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais impiedoso ele vai ser. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias serão dias terríveis. É uma profecia que nós já estamos experimentando um pouco, e cada dia que passa, isso vai piorar, a Bíblia diz. Por quê? Porque a sociedade está se afastando de Deus, e quanto mais se afasta de Deus, mais se afasta da luz e mais perto das trevas estão. Socorro, Senhor, porque não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Cada vez mais vai ter pessoas dizendo, quem é Senhor sobre nós? Se você abrir a Bíblia, não precisa, Gênesis capítulo 6, versículo 8, você vê uma sociedade lá mais distante de Deus ainda do que estava a geração de Adão. E aí nós temos lá o anúncio de Deus da aniquilação da humanidade, menos um grupo de uma família. E se você lá abrir em Gênesis, você vai ver a seguinte afirmação, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado, e que era continuamente mal todo o desígnio do homem. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu o Senhor a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Já aconteceu isso, e se você abrir o livro de Apocalipse, capítulo 5 em diante, isso vai se repetir. Todos os perversos serão aniquilados. Só vai entrar no milênio as pessoas que se converterem naquela época. Graças a Deus que durante esse período a igreja vai estar arrebatada. Mas veja essa realidade, né? A realidade da morte. O salário do pecado é morte. O que é morte? Morte é sinônimo de sofrimento. E Deus quer que nós nos lembremos disso. E por que é importante nós nos lembrarmos disso? Porque é que Deus, Ele permite que nós soframos hoje, mesmo sendo salvos. Porque Ele quer que nós saibamos também, que nós nos lembremos também do que Ele já nos livrou. Como é possível eu experimentar contentamento hoje, diante das coisas ruins que eu sofro ou que eu vejo? Como? Eu lembrar, eu mereço isso que eu estou sofrendo hoje, estou no lucro, porque eu continuo merecendo o tormento eterno, que pela graça de Deus Ele já me livrou, e agora Ele está usando essa amostra grátis na minha vida. Primeiro, para lembrar do que Ele já me livrou e ser grato. E também porque Ele pode agora usar aquela situação ruim, aquela tribulação e aquela perversidade, para eu, junto com a ajuda do Espírito Santo, avaliar o meu coração, ver se existe ainda algum caminho mau, através do meu desejo, através da minha reação diante daquela perversidade, e eu possa corrigir a minha maneira de pensar,
e até praticar o que Deus ordena, amar o inimigo, que é a coisa mais difícil do mundo, mas foi o que Deus fez conosco. Deus nos salvou quando nós éramos inimigos dele, quando nós odiávamos tudo aquilo que ele espera que nós pratiquemos. Ele nos amou naquele momento e pela sua graça ele nos alcançou através da mensagem do Evangelho. Deus não quer que a gente viva nesse mundo fingindo que essa maldade não existe. Ele não quer que a gente minimize essa maldade nem multiplique. Ele quer que a gente tenha uma consciência de que isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A paz só é possível em Jesus. Nos relacionarmos com Jesus corretamente. Então, quando você perceber perversidade na sua vida, na vida das pessoas que você ama, você precisa lembrar que Deus quer que as pessoas entendam que paz só vai existir no relacionamento com Ele. Boas notícias. A segunda atitude que nós devemos praticar quando somos tentados pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, ou por qualquer outro sentimento que nos tenta abalar, é recorrer a Deus, reconhecendo que somente Ele pode nos socorrer de verdade. Somente Ele pode nos proteger no meio da perversidade. E somente Ele pode impedir que alguns efeitos do pecado nos atinjam. Socorro, Senhor, nós encontramos nesse salmo. Corte, Senhor, todos os lábios dos bajuladores. Está nesse salmo. Por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. Está no Salmo 12. Versículo 7, sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Está também nesse salmo. Resumindo, o caos está sob total controle do Senhor. Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Ele ainda é o Deus que sabe quando cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Ele ainda é um Deus que diz que a gente vale muito mais do que um pardal. E o pardal não planta, e o pardal não guarda, e o pardal não colhe, mas ele alimenta o pardal. Ele ainda é aquele Deus que diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a provação da vossa fé produzirá perseverança, vai fazer de você um homem, uma mulher, um cristão melhor. É o plano de Deus. Nós temos aqui nesse salmo duas promessas. Temos, na verdade, dois tipos de promessa. Uma promessa eu chamei de provisória, ou plano de contingência. E a outra promessa é aquela promessa permanente, a definitiva. Enquanto nós estivermos nesse mundo, Deus promete controlar todos os efeitos do pecado contra nós. Ele promete. Ele não prometeu que nós não vamos ter problemas, porque nós estamos debaixo da maldição de Gênesis. Mas por sermos pecadores piedosos, isso é, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como aquele que pagou o preço do nosso pecado. Quando a gente reconhece que merece o inferno, continua merecendo o inferno, mas não vamos ter o inferno, porque Cristo pagou o preço do nosso lugar, em nosso lugar. Então, Deus promete controlar os efeitos do pecado contra nós. De que forma? Socorrendo, cortando os lábios dos bajuladores,
e pondo a salvo quem por ele suspira. Esse é um plano provisório, plano de contingência, plano enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. E existe o plano definitivo, o plano permanente. Um dia, no futuro, que pode ser no próximo segundo, Deus vai nos livrar para sempre dessa geração. Isso tem que produzir em nós tranquilidade no meio do caos. O salmista é um homem de Deus e ele está pedindo por socorro. Quando alguém pede por socorro, ele não está dizendo para Deus: Deus, eu tenho obrigação, eu exijo que o Senhor faça isso. Não. O pedido de socorro está implícito que a pessoa, ela entende que ela não merece. Ela não merece ter o seu pedido atendido, mas ela conta com a misericórdia de Deus. Ela conta com o amor de Deus, ela conta com a paciência de Deus. Mas também significa que aquela pessoa que reconhece que ela não merece ser atendida por Deus, também ela reconhece que ela não é igual ao ímpio. É muito importante que nós entendamos que pela graça de Deus nós não somos mais iguais ao ímpio. E por não sermos mais iguais ao ímpio, nós não podemos agir novamente igual aos ímpios. Nós reconhecemos que Deus existe. O salmista aqui está dizendo, olha, eu não somente acredito no Senhor, mas eu acredito que o Senhor é fiel, que o Senhor vai agir em meu favor, que o Senhor vai me socorrer, que o Senhor vai estar presente no meio dessa situação, que no final, de verdade, vai dar tudo certo. O teu plano vai ser realizado em mim. Eu vou ter o meu caráter transformado. Eu vou ter a proteção que o Senhor crê que eu preciso ter nesse momento. E um dia, eu não vou precisar enfrentar mais nada disso. Na verdade, é um apelo, é um pedido de socorro. Ele está dizendo que nós temos que confiar. Quando a gente corre para Deus, a gente tem que confiar com toda a certeza que Deus vai atender. Nós acreditamos na soberania de Deus. Nós acreditamos também na nossa responsabilidade individual. Entende? Nós não sabemos qual é a vontade decretada de Deus em relação ao futuro do nosso país. A nossa responsabilidade hoje é saber o que Deus quer de nós e agir conforme aquilo que Deus quer de nós. Foi orado aqui em relação às eleições. Temos uma responsabilidade com isso, diante de Deus. E nessa responsabilidade inclui orar. Muita oração. A ênfase aqui é a oração. Todo esse salmo, a ênfase aqui é buscar o socorro no Senhor, confiar no Senhor, entender que existe impiedade e piedade. Nós devemos agir com piedade, mas correr para o Senhor. A exigência de orar com fé, com certeza, confiando na promessa de Deus, que nos socorre diante dos efeitos do pecado, é imprescindível para sermos atendidos. Muitas pessoas já pregaram aqui em Tiago, e nós sempre temos que ter... Esse texto ele tem que fazer parte da nossa vida, você já deve ter memorizado. Né? Peça, porém, com fé. Ele diz, atende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. A perseverança tem que ter ação completa, para que sejais íntegros e nada deficientes. E aí ele continua, se alguém necessita, porém, de sabedoria para enfrentar isso, ele diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Se alguém
que tem mente, e é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nós temos que ter certeza absoluta, diante de cada situação difícil, que se aproxima, ou que está nos atingindo, nós temos que ter certeza que podemos e devemos envolver Deus, e que Deus vai estar envolvido no momento em que você começa a orar. Significa que se Ele impedir que aquilo te atingisse, é porque era o melhor para você. Se Ele permitir que algo te atinja, Ele está respondendo à sua oração. A sua única ocupação ou preocupação é buscar na palavra de Deus como Ele quer que você enfrente aquela situação. E você precisa entender que aquela situação é temporária. Quando cumprir o seu propósito, vai acabar. Oração com fé é uma exigência que Deus faz para os piedosos. Por quê? Porque até a fé é um presente que Deus já dá. A questão é que você tem que receber esse presente. Você tem que usar esse presente. Não é aquela criança, né, que quer aquele presente que pediu há tanto tempo, quando chega o presente, brinca com o presente uma semana e depois encosta, né, porque já está satisfeito com aquilo e já está querendo uma outra coisa. Não, a fé é algo que nós temos que praticar o tempo todo. O texto bíblico afirma: sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração e nos livrarás. A palavra guardar aqui é uma palavra extremamente importante. Significa que Deus é um Deus vigilante. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é uma pessoa que está toda hora olhando para mim. O teu olhar não se desvia de mim em momento nenhum. Por isso que está tudo sob controle. Pode ser que não seja aquilo que eu quero. Pode ser que não seja aquilo que eu prefiro. Mas se chegou até a mim, é aquilo que eu preciso. E se não chegou ainda até a mim, significa que eu tenho uma grande responsabilidade diante daquele perigo que se aproxima. A primeira responsabilidade é orar. A segunda responsabilidade é, se chegar, como é que Deus quer que eu responda a isso? E o que eu posso fazer para tentar impedir que aquilo chegue até mim? É isso. Qual é o meu papel em toda essa situação? Por isso que eu tenho que orar com fé, sabendo que Deus está vigilando, é um vigilante, Ele está cuidando de mim o tempo todo. Diferente de qualquer outro ser, Ele tem capacidade de olhar para todo mundo ao mesmo tempo, onipresente. E Ele tem capacidade de atender às necessidades de todos ao mesmo tempo, porque Ele é onipotente. Ele é o mesmo Deus. Guardarás também significa que nós estamos debaixo da sua custódia, debaixo da sua proteção. É isso que significa. Amados, nós precisamos acreditar que se ainda nós estamos vivos, se você está respirando agora, se você tem suas necessidades básicas supridas, não é por causa do governo, não é porque você guardou dinheiro, entende? Quem conhece ou quem viveu o plano Collor sabe do que eu estou falando. Dinheiro, sumiu. Quem confiou em dinheiro lá naquela época, um monte de gente. Não faz muito tempo isso. Nós temos que acreditar que estamos vivos e que nós temos as nossas necessidades básicas supridas, mesmo passando por sofrimento, porque Deus nos protegeu durante todo esse tempo e vai continuar nos protegendo. Ele continua agindo da mesma forma, porque Ele é um Deus fiel. E Ele vai continuar agindo desse jeito enquanto Ele não quiser nos levar na sua presença. E Ele vai nos levar para a sua presença. Seja
pela morte, seja pelo arrebatamento. O resultado final é o mesmo. Olha esse texto. Para vivermos desfrutando paz em Jesus, devemos viver crendo que partir deste mundo é muito melhor. Irmãos, eu tenho uma impressão, eu não vou afirmar assim, diz o Senhor agora, mas eu tenho a impressão de que nós amamos a nossa vida aqui muito mais do que deveríamos amar. Eu tenho a impressão que nós estamos ainda muito arraigados a esse mundo mais do que deveríamos ser. Eu tenho a impressão que tem coisas aqui nesse mundo que nós queremos que aconteça na nossa vida, coisas boas, que a gente acha que essas coisas acontecendo é muito melhor do que agora já estarmos na presença de Deus. Cada um sabe a sua luta, a sua crença, mas na palavra de Deus nós temos homens. Isso aqui foi escrito por Paulo, um homem que, para uma carta, para uma igreja, quando ele recebeu uma super oferta, ele agradeceu e diz, olha, agora eu tenho mais do que eu preciso. É como se ele estivesse dizendo, agora eu estou muito rico. E ele diz, eu aprendi a viver contente com essa riqueza, mas eu também aprendi a viver contente tomando chibatada nas costas. Paulo, depois de ser chicoteado, a ponto das costas ficar toda cortada, junto com Silas, estava cantando louvores, quando aconteceu aquele abalo para que uma família fosse convertida. Vocês se lembram desse episódio lá em Atos? Como é que pode, depois de sofrer tanto, uma baita injustiça dupla, ninguém podia nem encostar a mão nele porque era um cidadão romano. Quando ele falou que era um cidadão romano, quem fez isso com ele tremeu, mas ele não falou isso antes. Ele podia ter falado, na hora que decidiram pela chibatada, ele podia ter falado, se ele falasse naquele momento, eu sou um cidadão romano, ele não ia passar por aquilo. Entende? Mas ele passou por aquilo e depois ele foi cantar. E depois que cantou, ele foi evangelizar. E ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que a gente pode dizer? Eu morrer hoje, eu cair duro agora, é bem melhor do que eu ver meus filhos casando, se é que eles vão casar, de ver meus filhos bem estabelecidos, talvez me tornar avô. Será que é bem melhor de ter essas experiências? Essas experiências não é nada perto da eternidade. Entende? Viver um dia a mais aqui, a gente é bom porque nós somos salvos e Deus está cuidando da gente. Mas nós temos que amar muito mais a vida depois dessa. E isso afeta o nosso dia a dia, afeta a nossa evangelização. Uma pergunta que a gente tem que se fazer é, será que existe hoje menos homens fiéis e poderia ter mais se eu evangelizasse e essas pessoas fossem convertidas agora, em vez de ser convertido depois das eleições? Quanto eu sou responsável por isso? Uma pergunta que às vezes a gente deve se fazer, ainda debaixo da soberania de Deus. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E o trabalho de Paulo era o trabalho mais importante do mundo. Só existe na Bíblia, pelo menos na Bíblia, um trabalho que Deus chama de excelente. Aquele que expira o episcopado, excelente obra almeja. Nenhuma outra profissão é mencionado com isso. E Paulo era um desses homens, então ele está dizendo, olha, caso eu continue vivendo no fruto do meu trabalho, porque eu estou trabalhando para o Senhor, eu já não sei o que escolher. Então, só existia uma razão para Paulo querer viver aqui. Será que eu vou alcançar mais uma alma? Porque se não for para isso, eu quero ir embora. Não tem mais nada que fazer aqui. Estou pressionado dos dois lados. E ele diz, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então ele conclui. Entende? Mesmo tendo um excelente trabalho, mesmo tendo almas para ser salvo, ele diz, ainda prefiro ir para lá. Mas se eu ficar,
eu já sei o que eu tenho que fazer. Mesmo sob a proteção de Deus, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Deixar esse mundo, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, é muito melhor do que continuar vivendo nele. Muito melhor. Paulo aqui faz duas afirmações à vida do cristão, sobre a morte, ou após a morte. Por causa do sacrifício de Cristo, quando o meu corpo e o seu corpo tombar, se você acredita nesse sacrifício, nós vamos estar vivendo instantaneamente com Jesus. As pessoas que você ama, que conheciam Jesus, gente, eles estão lá no céu, eles estão, como diz um certo homem, mais vivos do que nunca. Muito mais vivos do que nós. Instantaneamente. Jesus afirmou para aquele ladrão perverso que se converteu, não deu tempo nem de ser batizado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também uma segunda afirmação: por causa do sacrifício de Cristo, a vida no paraíso é infinitamente melhor. E por ser melhor, nós devemos desejar isso. Não significa que você vai se matar. É pecado. Não significa que você vai ser relaxado. É pecado. Mas você deve desejar. E se você não deseja, tem algo errado. Tem prioridades erradas. E aí você não vai ter paz. Porque as suas prioridades ou seus desejos estão misturados, estão divididos. E se não tiver dividido exclusivamente por causa do que Deus pode fazer através da sua vida, é uma divisão ruim. Entende? Por isso, nós não devemos temer a morte. E enquanto a morte não chegar, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós devemos depender do socorro de Deus. Devemos orar, devemos clamar. O problema da corrupção, o problema da injustiça, da violência, é o afastamento de Deus. E isso, gente, não é só no Brasil. Trocar de país não vai mudar a situação. Não vai mudar. Lá como cá, está acontecendo. Está todo mundo desesperado. E tem que ser assim. Para que o anticristo seja reconhecido como anticristo. Isso é, para que todo mundo deseje ser guiado por um único homem. Significa que todo mundo tem que ter o mesmo problema. E o problema, gente, sempre vai ser econômico. Tudo tem a ver em torno de dinheiro. Países ricos, onde parece que a injustiça social é bem menor do que aqui, existem atrocidades. Entende? Por isso que nós temos que depender exclusivamente de Deus. A Bíblia afirma, não sei se estamos na mesma página, que Deus pode tirar de cena os corruptos e violentos, a hora que Ele quiser. Se Ele não tirou, é porque, para Deus, eles ainda são instrumentos. Quem foi instrumento de Deus na vida de Jó? Satanás. Entende? Ele só pôde agir dentro da permissão de Deus. Foi duro para Jó, aquele período de sofrimento? Qual foi o resultado final? Relacionamento mais profundo com Deus e qualidade de vida muito melhor. Ilustração para nós aqui. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Essa palavra significa cortar fora. Então, significa, bom Deus, se é da tua vontade, mata. E, gente, isso não é não amar o inimigo, é amar a justiça. Então, você tem que saber qual é a intenção pela qual você quer que Deus tire pessoas desse mundo. Entende?
Tem pessoas que eu quero que Deus mate. Não significa que eu os odeie. Não significa que, se eles precisarem de mim como cristão, eu tenho que cumprir o meu papel. Mas a própria Bíblia diz que Davi odiava com ódio completo todos aqueles que odiavam a Deus. Então existe um ódio bíblico nessa situação toda, não é? Então significa derrubar. Derrubar significa Deus pode fazer com que uma pessoa fique doente, saia de cena, fique totalmente debilitada, pode arrancar. Bom, essa palavra significa tudo isso: cortar fora, derrubar, arrancar, eliminar, matar, destruir, remover. Tudo isso está envolvido. A Bíblia diz que Deus tem poder para tirar de cena as pessoas corruptas, injustas e violentas. Pode tirar essa pessoa tirando a vida dela ou tirando o poder delas. Tirando elas do cargo ou tirando a saúde dessas pessoas para que elas parem de agir. Deus pode fazer o que Ele quiser. Por isso que a gente tem que recorrer a Deus. A nossa esperança deve estar em Deus. Por causa da perversidade que as pessoas estão cometendo. Isso não é errado. Deuteronômio, capítulo 32, 39. Deus está falando aqui e Ele diz isso. Vede agora que eu sou. Eu sou é um dos títulos que Deus deu para si mesmo. Eu sou soberano. Eu sou aquele que pode fazer aquilo que bem entende. Eu tenho poder, eu tenho direito de agir como eu bem entendo, porque eu sou perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. Eu sou. Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, quando nós olhamos para as pessoas, sejam pessoas de bem, sejam pessoas do mal, nós temos que entender que elas fazem parte do plano de Deus, para aquilo que Deus precisa realizar na minha vida. Isso me dá paz, isso me dá tranquilidade, isso me faz olhar para aquela pessoa com compaixão e, ao mesmo tempo, com ódio pela atitude dela. Entende? Mas faz com que eu aceite perfeitamente conviver debaixo dessa situação. Por quê? Porque o Deus soberano assim determinou. E aquele que começou a boa obra em mim vai completar. Para completar, Ele usa ferramentas. E Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E o bem ali é moldar o meu caráter para ser conforme Cristo. E quando a gente se rebela contra isso, é porque a vontade de ser igual a Cristo é menor do que a vontade que eu tenho naquele momento, seja por conforto, seja por um salário melhor, seja por um mundo mais justo. Aquilo se torna muito mais importante do que ter o caráter transformado por Cristo. Tudo isso está envolvido no meio dessa verdade que nós podemos e devemos descansar em Deus, experimentar paz e tranquilidade no meio do caos. A nossa atitude deve ser a de reconhecer que nós necessitamos a ajuda e a intervenção de Deus e desenvolver a nossa confiança nele, de que Ele está fazendo o melhor para a nossa vida. Devemos sempre depender de Deus para tudo e descansar nas suas promessas. Para vivermos em paz, diante da injustiça, da corrupção, da violência dos nossos dias. Devemos aceitar que faz parte do plano de Deus para a nossa vida que soframos injustiça ou violências, com mais ou menos intensidade, mas faz parte do plano de Deus. Também devemos reconhecer que somente Deus pode nos socorrer, nos proteger e até impedir que alguns efeitos do pecado nos atinja. Amém? Quero encerrar lendo um outro salmo,
paralelo a esse, o Salmo 4. Se você quiser abrir, abra, eu vou ler. Eu creio que conclui bem aquilo que nós aprendemos hoje e já deixa espaço para uma outra mensagem, quem sabe, sobre o mesmo tema, mas nos ensinando ainda mais como é que nós podemos viver tranquilos diante do caos. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabe, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Pode sentir raiva, quando ela é justa, mas não pequem. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Boa semana. Que possamos viver à luz dessas verdades para a honra e glória dEle.